As 5 atitudes que derrubam o gigante. Meus queridos irmãos e irmãs, recebam a paz do nosso Senhor Jesus, desde que vos fala, pastor Lurival. Bem-vindos ao meu canal. Eu aqui estou para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Então vamos ler aqui o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, versículos 22 e 23, que nos diz assim: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Meus queridos irmãos, nas nossas vidas nós temos diversos momentos. Momentos de alegria, momentos de paz, momentos de felicidade, de satisfação, de milagre, providência de Deus. Como também temos momentos difíceis, momentos em que realmente os problemas eles vão surgindo de todos os lados. E muitas das vezes os problemas eles se apresentam como gigantes diante de nós. E nós precisamos vencer esses gigantes. Mas às vezes não sabemos o que fazer. Não sabemos que decisão tomar, não sabemos como agir diante da dificuldade. Mas nesta passagem bíblica, nós vamos aprender com Davi e com o Espírito Santo de Deus o que se deve fazer para vencer o gigante. Pois bem, os 2 versículos que lemos, ele está narrando acerca de Davi, que ainda jovem, ainda moço, ele foi visitar os seus irmãos, em obediência ao seu pai. Quando chamou ele, diz: Davi, é o seguinte, você leva aqui comida, mantimento, aqui as provisões para os seus irmãos que estão na batalha. Vai até eles, vê como eles estão e traga-me notícias acerca dos seus irmãos. E Davi, como era obediente, ele foi fazer aquilo que seu pai havia mandado. E chegando ele lá onde estavam seus irmãos, no campo de batalha, a Bíblia diz, e nós vemos, que Davi perguntou para os seus irmãos como eles estavam. E antes que os seus irmãos mesmos viessem respondê-lo, o gigante Golias, ele se apresentou naquele local, já afrontando o povo de Deus. E Davi, quando ouviu a afronta do gigante Golias, Davi ficou muito indignado com aquela situação. Até porque o povo de Israel, eles eram um povo guerreiro, mas eles estavam com medo de Golias, porque Golias ele era um homem com estatura muito alta, quase 3 metros de altura. Ele era descendente dos gigantes, homem de guerra, homem bem preparado, homem que nunca havia perdido uma batalha, conforme as expressões de Saul um pouco mais na frente. Mas Davi, ele era um jovem, ainda jovem, escolhido por Deus, cheio da graça de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel o ungiu, tempos atrás, o Espírito Santo já se apoderou de Davi. Então ele tinha uma coragem absurda, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E o que nós devemos fazer para vencer o gigante, para derrubar o gigante? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer, sabe o que, meus queridos irmãos? Está no versículo 30. O que é que Davi fez? Ele desviou-se da murmuração. Quando ele perguntou para o seu irmão Eliabe, com os demais, que ali estava acerca de Golias, o próprio irmão de Davi zombou dele, o desprezou. Falou para ele: o que você está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas? Então, o irmão de Davi começou a murmurar dele. Então, a primeira atitude para nós vencer o gigante que muitas das vezes se apresenta diante de nós é desviar-se da murmuração.
A Bíblia diz que Davi desviou dele para o outro lado, porque ele estava murmurando. Com murmuração, meu querido irmão e amada irmã, não tem como vencer o gigante. É preciso estar em um propósito com Deus. Davi tinha propósito com Deus, e quem tem propósito com Deus desvia-se da murmuração. Então vá marcando aí, meu querido irmão e amada irmã, nessa mensagem que o Senhor me deu, eu estou transmitindo aqui através do canal para a sua vida. Para você vencer o gigante, em primeiro lugar, você deve desviar da murmuração. Deixa os murmuradores de lado, porque os murmuradores, eles, além de não poder te ajudar, eles ainda irão te atrapalhar quando você estiver lutando as suas pelejas, as suas batalhas. Então, em primeiro lugar, desvie-se da murmuração. E em segundo lugar, é estar disposto a ir para a peleja. Davi falou para Saul o seguinte: Saul, meu senhor, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Meus queridos irmãos, aí Saul se assustou e falou para ele: menino, você não tem como lutar contra este homem. Sabe por quê? Porque você ainda é um jovem, ainda é uma criança diante deste homem, que é um guerreiro desde a sua mocidade. Ele, Davi, é guerreiro, ele é invencível e você é apenas um menino. Meus queridos, é um menino, mas um menino cheio da graça de Deus. Então ele estava disposto a ir para a peleja, mesmo com o rei Saul o desanimando. Então aquele que quer vencer o gigante, que quer jogar o gigante por terra, em segundo lugar, ele sempre está disposto a ir para a peleja, disposto a pelejar. E em terceiro lugar, no versículo 37, é preciso confiar em Deus. Não adianta você lutar confiando na sua força, confiando nos seus princípios, confiando na sua inteligência, não. Porque se isto nós fizermos, a probabilidade de nós sermos derrotados diante da batalha, ela é muito maior do que sermos vitoriosos. Então é preciso confiar em Deus, até porque, no caso aqui do gigante Golias, ele era um homem guerreiro, verdadeiramente, mas Davi, ele estava com Deus, e aquele que está com Deus, este confia em Deus. Então aqui, em terceiro lugar, a terceira atitude para vencer o gigante é confiar em Deus. Quando Saul falou: você não tem como lutar contra ele e vencer, aí Davi conta duas experiênciazinhas que ele teve. Olha, meu senhor, é o seguinte, Davi fala para Saul: eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, de repente se levantou um leão e pegou uma das ovelhas de meu pai. E eu fui até o leão e matei ele e tomei da boca do leão a ovelha do meu pai. Da mesma forma, foi um urso que se levantou também para comer uma das ovelhas de meu pai. Eu fui até ele e matei o urso. Assim será este incircunciso filisteu. Então ele contou essas experiências para o rei Saul, e o rei Saul falou para ele: então vai, meu filho, e que Deus seja contigo. Então aqui, meus queridos irmãos, para vencer o gigante é preciso, em terceiro lugar, confiar em Deus. E a quarta atitude para vencer o gigante está aqui no versículo 40. Se preparar para ir à peleja. Não pode ir para a peleja sem antes se preparar. Para ir para a peleja, meu querido irmão, minha amada irmã, precisa se revestir. Nós estamos aqui falando de uma batalha espiritual, de uma batalha, de uma peleja, ou até mesmo de uma guerra espiritual. Para eu e você ser vitorioso nesta guerra, não adianta, tem que se preparar antes. No caso aqui, no versículo 40, Davi, ele pegou 5 pedrinhas lá no riacho.
ele pegou essas pedrinhas para que com elas derrubasse o gigante. Mas na minha e na tua vida, a preparação, meu querido, é na oração, é no jejum, é na consagração, é na santidade, intimidade com Deus. Tudo isto é preparação. Antes de ir para a peleja, eu e você tem que se preparar. Então a quarta atitude aqui, para nós vencer o gigante, é se preparar antes. Tem que ir já preparado. Não é se preparar durante a peleja, não. É se preparar antes de ir para a peleja. Para que quando formos à peleja, temos a certeza que Deus é conosco. Então aqui a quarta atitude é se preparar para ir para a peleja. E a quinta atitude aqui está no versículo 48 e 49. Sabe o que ele fez aqui? Correu para o combate. Veja aqui, a quinta atitude para nós vencer o gigante é ir lutar contra ele. Não é ficar cabisbaixo, desanimado, se lastimando. Oh meu Deus, olha a minha situação. Não, meu irmão, não, minha irmã, é preciso vir para a peleja. Não fica de braço cruzado, não. Se você ficar de braço cruzado, o Golias te mata. Ele vem e te destrói. Mas se você ir para a peleja, confiando em Deus, oh glória, aí o Senhor vai pelejar por você, aí o Senhor vai guerrear por você e você vai ser vitorioso. Então, meus queridos irmãos, para nós que somos servos do Senhor, vencer o gigante do problema, o gigante da peleja, o gigante da afronta, o gigante da doença, o gigante da calúnia, é preciso, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, desviar da murmuração. Em segundo lugar, é preciso estar disposto a ir para a peleja. Não pode ficar fazendo corpo mole, não, meu irmão, minha irmã. É preciso estar disposto, é preciso estar animado para ir para a peleja. Em terceiro lugar, para você ir à peleja, você tem que confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Não podemos ficar confiando em nós mesmos. Eu preciso me preparar, porque eu mesmo vou vencer essa dificuldade. Não. Se você pensar assim, se eu pensar dessa forma, meu querido irmão, minha amada irmã, eu vou ser derrotado antes mesmo de lutar. É preciso confiar em Deus. E é preciso aqui, em quarto lugar, se preparar. É preciso se preparar. Entra no propósito. Se o gigante está te afrontando, está tentando te destruir, se prepare. Dobre o joelho no chão. Consagra a sua vida a Deus. E em último lugar aqui, corre para a peleja. Pode ir. Lute. Porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele vai nos dar vitória com toda certeza. Aí Davi, ele lançou uma das pedras. E esta pedra cravou na testa do gigante Golias. E ele caiu. Olha que coisa interessante. Ele caiu e Davi, como não tinha condições de matar ele com aquela pedra simplesmente, Davi fez o quê? Pegou a espada que ele mesmo, Golias, estava usando e cortou a cabeça dele. E aquilo, meus queridos irmãos, foi exatamente a maior vitória que Israel teve. Apenas um jovem venceu aquele que era o mais poderoso entre os filisteus. Mas o mais poderoso do que aquele homem que se achava grande era o nosso Deus, que estava com Davi. E este mesmo Deus, ele está comigo, ele está contigo. Mas os problemas que nós enfrentamos, que são os gigantes, estão aí, precisam ser vencidos. Esse gigante, meu querido irmão, minha amada irmã, da tua vida, ele precisa ser vencido. Sabe quem vai vencer ele? É você mesmo, com a ajuda do Senhor. Mas faça aquilo que Davi fez aqui. Se você fizer o que Davi fez, meus queridos irmãos, o mesmo Deus que deu vitória para Davi, ele também dará vitória para a tua vida. Então, meus queridos irmãos, vamos tomar posse aqui da vitória, do milagre da parte do Senhor. Lembre-se as 5 atitudes para derrubar o gigante. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like.
ative o sino de notificação para que você seja notificado quando postar novos vídeos aqui no canal.